Olá! Boa noite, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesta sexta-feira? Então, hoje, sexta-feira, é a primeira live que nós vamos fazer sobre a série, da série Mentes que Transformam. Uma série bem bacana que nós criamos aí. Eu já conto pra vocês a história do como que iniciou, como que ela começou, O que aconteceu pra gente fazer essa série de lives. E pra explicar, eu vou chamar já o nosso convidado, que é o Anderson Santos. Vou chamar ele porque, assim, essa série, ela não existiria se não fosse ele. Ele quem me deu essa ideia, conversando, trocando um pouco de ideia sobre o que eu faço e sobre o que ele faz. Ele me deu a ideia sobre fazer essa live. Então eu vou convidar ele e nós já explicamos, tá? Deixa eu convidar o Anderson. Cadê o Anderson? Ele precisa aceitar. Então, só repetindo, é a nossa primeira live da série Mentes que Transformam. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ajustando aqui. Tudo bem? Você me ouve? Sim. Me ouve, bacana. Tava falando pro pessoal, Anderson, que essa é a primeira live da série Mentes que Transformam. E que, na verdade, essa série ela não existiria se não fosse por sua conta também, por sua causa. Porque você que foi, na verdade, o grande incentivador e você foi a pessoa que veio com a ideia, na verdade, Você que ficou buzinando aqui na minha ideia, mas num bom sentido, pra, Cíntia, vamos fazer... pensa num assunto... Cíntia, o que você acha de falar sobre tal coisa? E eu fiquei pensando, poxa, mas como que isso funcionaria? Como que isso funcionaria? Até que surgiu a ideia. E, inclusive, esse nome, Mentes que Transformam, foi você que criou, Foi um brainstorm, A gente começou conversando ali, foi saindo. E o legal que era isso, eu falava uma coisa, mas não é isso ainda, E criamos junto, saiu junto. Isso mesmo. E só comentar pro pessoal, então, que na minha bio mesmo tá descrita que eu sou uma transformadora de vidas. E eu realmente acredito que, independente daquilo que nós façamos, todos somos transformadores de vida em um certo nível. Porque quando eu toco uma pessoa, essa pessoa também me toca. Então, ela leva algo de mim e eu também carrego algo dela. Então, em níveis diferentes, de acordo com aquilo que a gente faz ou não. Mesmo em relações de amizade, de trabalho, profissionais, as pessoas elas costumam nos transformar. E aqui a ideia, na verdade, dessa live, dessa série de lives, é trazer mentes que são muito construtivas e que elas tocam com o seu profissionalismo. Então, eu como terapeuta, eu sou Theta Healer, operadora de mesa quântica estelar, reikiana e taróloga. Então, eu toco a mente das pessoas num âmbito mais espiritual, no âmbito da alma mesmo, Tratando questões de traumas, de bloqueios, de sensibilidades, Fazendo com que a pessoa ela realmente alcance aquilo que ela deseja na vida e que até o momento não tem alcançado. E você, com o que você faz, também é assim, que eu sei. Verdade. E o que nós vamos fazer agora é explicar, mostrar para as pessoas, mostrar para esse povo lindo aí, o que você faz de tão maravilhoso que transforma a vida das outras pessoas. Tudo bem? Sim, com certeza. E aí eu Vamos lá. já vou falando que eu falo demais, então você pode me cortar, dar uns Ah, cortes aí na tranquilo. Cíntia, Vou fazer algumas perguntas para você também, porque eu recebi algumas perguntas aqui na caixinha, e aí eu quero que você responda, que você explique, que você mostre aí essa maravilhosidade do seu trabalho. Tudo bem? Sim, deixa eu só dar uma boa noite pro pessoal que está entrando ali, está cumprimentando. Presente também. Entrou o Wellington aí, valeu. A Luana, vi que acho que minha irmã Mônica estava por ali também. Então, o pessoalzinho aí que está entrando, uma boa noite aí para todo mundo. E então, vou fazer uma breve apresentação aqui para quem não me conhece. Então, meu nome é Anderson. Eu atuo como coach, e também atualmente tenho um emprego, um trabalho fixo numa empresa, onde eu sou supervisor comercial, onde eu consigo aplicar essas técnicas também de uma forma informal. A gente consegue, no dia a dia, a gente consegue trabalhar o coaching, E
também estou fazendo uma formação em pedagogia que está ajudando bastante, porque depois eu vou explicar melhor um pouco o que é o coaching, né? Mas a pedagogia, ela seria a ciência da educação, ensinar, né? E entra bem dentro do que nós fazemos no trabalho de coaching também. Então está sendo muito legal, é algo que as pessoas ficam chocadas, assim, as que me conhecem há mais tempo, falam, mas pedagogia? Mas contribui bastante para o nosso trabalho. Inclusive até a Cíntia é a pedagoga também, né? E isso é bem legal. E, bom, eu sou assim, uma pessoa que sou inquieto, amo a transformação. Eu acredito muito no que o ser humano, ele nunca, sempre tem mais o que aprender, sempre tem o que evoluir. E quando eu entrei nesse universo comercial, na verdade, eu comecei a ver aonde que estava a diferença, que fazia diferença realmente nos resultados. Era as pessoas, era aumentando o desempenho das pessoas, era mexendo com a pessoa em si e não com o produto, com o preço, é a pessoa. E isso é onde eu comecei a me dedicar mais nessa área de desenvolvimento pessoal mesmo. Por isso que o coaching, quando apareceu para mim, foi algo que me apaixonei. Foi muito legal. E a partir daí, só gosto muito dessa área. Isso é bacana, Anderson, você falar, que você toca num ponto que eu vejo como muito importante, né? Muitas vezes nós costumamos focar no ambiente, no produto, como você falou, no preço, né, na empresa e assim por diante. E, na verdade, o foco está em si mesmo, está em você. Então, Sim. Desenvolvimento pessoal em qualquer âmbito, em qualquer nível, em qualquer profissão, né, é sempre de dentro para fora. Então, buscar mesmo, procurar trabalhar a pessoa com ela mesma, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa se ampliar ali, o seu empenho, né, o seu desempenho, para que ela possa melhorar, propriamente dito. Isso é bem bacana. Sim. Então vamos lá, vamos começar para você explicar o que você faz, né? Você, na verdade, já contou um pouquinho do seu trabalho e tal. Agora a gente quer saber um pouco do coach, né? Porque o coach, ele já vem há um tempo, né? Tem alguns aninhos, eu não sei precisar, acho que você vai saber falar melhor, mas há quantos anos o coaching está no mercado de trabalho, né? No mercado profissional aí, está angariando o mercado. Mas eu sei que não é de hoje que ele existe, porque, inclusive, ele usa ferramentas que são mais antigas, como o PNL. Né? E o PNL não é de hoje que existe. Para quem não sabe, acredito que vocês saibam, mas PNL é programação neurolinguística, né? É a ação, o ato, né? De você reprogramar a sua mente por meio de algumas técnicas. E o coach trabalha muito com isso. Sei que não é de hoje, então eu quero que você conte um pouquinho para mim dessa perspectiva que você tem sobre o coach, mas falando de quando que ele surgiu, como que ele tem evoluído aqui no Brasil, propriamente dito. Certo. Bom, realmente, o coaching, ele vem trabalhando realmente como é o modelo atual hoje, antes de 1940 e poucos começou a usar. Em 1940 já começaram a usar nos Estados Unidos, né, como coach. E o nome, que é interessante, como que surgiu? Ele vem de coacher, que seria o cocheiro, que puxava, conduzia o cavalo nas carruagens e tal. E foi daí que veio o nome. Então, eles começaram a utilizar o coach primeiro como um treinador, e depois que foi usado o coach realmente propriamente dito, como nós utilizamos para a ferramenta coaching, né? Que eu acho legal também definir as terminologias do coach, né? Então, do coaching, aliás. Coaching é o processo, né? Que a gente submete a pessoa se submete para conseguir atingir um objetivo, né? E coach é o profissional. E coach é com 2 E's. Depois eu posso até escrever ali para ficar mais fácil. Coach é o cliente, né? Então, infelizmente, assim, no Brasil, explodiu muito, assim, depois dos anos 2000, 2004, por ali, onde que estourou a profissão mesmo aqui no Brasil, começou a vir. E quando ampliou bastante, teve alguns profissionais que vieram sem preparo e começaram, então você começa a encontrar pessoas que colocam aí, então colocam lá, por exemplo, meu nome é Anderson, coaching.
falando que eu sou coaching. Você já vê aí o despreparo, né? Quando você coloca coaching, é o processo. Então, a pessoa é um processo ambulante, né? E não é o coach, né? Então, só para ficar bem claro, assim, os termos, né? Então, assim, no Brasil, foi isso. Veio a partir dos anos 2000, que começou realmente a se popularizar bastante. E ele sofreu algumas evoluções no decorrer desse período, onde, utilizando mais técnicas, mudando um pouco o conceito, ele surgiu mais com os palestrantes, né? Hoje você via muito os palestrantes que começaram a trazer esse trabalho e era mais motivacional, né? Começava mais parte mais motivacional. E depois foi evoluindo mais para o trabalho em si, que é evoluir mesmo as pessoas. Então tem aquele coach mais pessoal, você fazer a sessão com a pessoa para atingir um objetivo, e empresarial que estourou. Hoje muitas empresas, as grandes empresas que têm por princípio as pessoas como um bem valioso para a empresa, eles investem muito nesse profissional hoje em dia, né? Então, eles contratam para fazer palestras, treinamentos, acompanhamento. Então, o coaching em grupo, né, que também ajuda muito na questão empresarial. Então, hoje, o coaching dá para atuar tanto na área pessoal, em diversas áreas da vida pessoal, relacionamento, carreira, o life coach, né, realmente para só melhorar a qualidade de vida, e no lado empresarial, que daí no caso onde eu gosto de atuar mais, que é na parte de desenvolvimento de pessoas no mercado de trabalho, a ascensão de carreira mesmo, né, melhorar o desempenho, e tem várias áreas, né, dentro da ramo empresarial que o coach veio crescendo muito, né, mais por causa das empresas mesmo, que começaram a perceber que antes, quando a gente passou ali para a Revolução Industrial, o que era importante para as empresas eram as máquinas, né? As pessoas eram apenas parte de um processo de produção e eram totalmente substituíveis. Qualquer pessoa podia fazer. Com a complexidade do mercado, isso já foi ficando obsoleto. Não tem mais como você contratar uma pessoa para fazer uma coisa só. As pessoas têm que ser multitarefas. E aí acarretou outro problema, né? Que as pessoas com muitas coisas para fazer, a mentalidade já não ficou mais legal, né? O emocional das pessoas começou a dar certos panes aí, né? Onde começou a vir as depressões, essas coisas, e começaram a perceber que as pessoas começaram a melhorar o seu desempenho a partir de um trabalho personalizado com um profissional da área que é hoje, digamos assim, que é o coaching, né? O coach. Acho que como todas as áreas, na verdade, sempre ocorre de alguma forma um pouco de sucateamento, né? Isso faz parte do mercado, porque bons e maus profissionais nós encontramos em qualquer área. Mas o que eu acho fantástico é que nós encontramos profissionais maravilhosos aí que fazem um acompanhamento, um trabalho espetacular, né? E é isso que a gente veio fazer aqui, é mostrar o quão espetacular é o seu trabalho, é o que você faz. E embora eu seja terapeuta e você seja coach, que são coisas que se complementam, né? Como nós estávamos conversando há um tempo aí. Então, são coisas que se complementam, que dão a mão e podem caminhar, inclusive, juntas. Eu achei bem bacana. E agora eu quero saber, foi uma perguntinha que veio aqui, ó. Eu consigo acessar elas. Elas aparecem para você, Anderson? Não. Não, só para mim, né? E aí eu queria falar pro pessoal também que eu desativei os comentários, porque se eu deixar, tampa você. Aí não é legal, né? O pessoal veio para te ver também. Então, eu desativei os comentários. Depois eu ativo novamente. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí na caixinha. Tem essa interrogação. É só clicar nela e digitar a pergunta que ela vem direto pra gente, tá? Então, você que está aí assistindo pode mandar a perguntinha. Conta pra gente, Anderson, qual é a ciência que tem por trás do coaching? Certo. Bom, o coaching, ele é um processo, né? Que hoje a gente fala que é um dos processos mais modernos que tem para desenvolvimento humano, porque ele utiliza várias ciências. As principais, digamos assim, usa um pouco da psicologia positiva, utiliza bastante a neurolinguística, a neurociência em si, né? Também se usa muito hoje no coaching, vai usar até me fugiu agora, mas, bom, dentro da neurociência, a gente tem algumas divisões ali e trabalha bastante, não só com psicológico, mas até na parte biológica, a gente estuda bastante por a questão das doenças, que hoje sabe que muitas são psicossomáticas, né? Então, tudo isso é estudado
no coach para poder entender melhor como aquela pessoa precisa desenvolver, o que está bloqueando o desenvolvimento, né? Então, uma coisa que eu acho importante ressaltar do coaching é que ele não é uma coisa que a gente lida com o passado. Então aquelas coisas de regressão, tal, não. Tem outras áreas que fazem isso. O coaching não. A gente foca do presente para o futuro. Então, assim, a gente vai trabalhar o seu agora para ver como você está para poder fazer você chegar aonde você quer chegar, né? Então, a gente trabalha muito presente para o futuro. O passado a gente deixa para outras áreas. Uhum. Então, no caso, se numa depressão, por exemplo, o coaching ele não atuaria, efetivamente falando? Não. A depressão, hoje a gente pode falar que é uma patologia mesmo, né? Sim. Então, assim, por isso que tem remédios para depressão. Então, assim, o coach não tem remédio, não vamos receitar remédio nenhum, não tem essas coisas. Então, a gente não trabalha. Claro que existe algumas técnicas que é utilizado para quê? Para você deixar aquele passado para trás, né? Sim, e assim, no coach a gente usa algumas coisas, mas não é poucas. A gente percebe realmente que a pessoa tem um estado assim depressivo, aí a gente recomenda outros profissionais. Porque não. O que é o legal do coach? É aquela pessoa que está motivada a fazer algo, porém não consegue atingir. Ela sempre fala, eu começo. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, a dieta, a famosa dieta, né? Que todo mundo, não, hoje eu começo, porque é segunda-feira. Chega na sexta-feira, acabou a dieta, já na segunda já perdeu, a próxima segunda já perdeu o foco novamente, não consegue. Daí vai voltando lá para segunda, terça-feira, nossa, tem que voltar. Então a pessoa tem vontade, só que ela não está conseguindo ainda canalizar aquilo. Aí o coach trabalha. Aí dá para trabalhar nisso. Porque a gente vai ajudar a pessoa a manter o foco. Entendi. Uma procrastinação, né? Uma Exato. motivação a mais, mas essa motivação é dada por meio de um processo, de uma coisa bem pensada e bem estruturada, né? Para que ela consiga realmente seguir. Isso, o legal do coaching, que ele é bem estruturado mesmo, assim, a gente é bem definido. Tanto é que um processo, hoje, a gente fala no máximo 10 sessões. Então é definido, não é uma coisa indeterminada. Por exemplo, no caso depressivo, por exemplo, a pessoa tem que ficar, às vezes, anos passando com um psicólogo, né? E que nós recomendamos, se for um psicólogo, ou, claro, tem outras técnicas que às vezes ajudam até mais rápido. Sim, né? Vamos lá, Theta Healing, né? Por exemplo, acredito que ajuda é muito mais rápido do que o psicólogo até. Porém, então, são outras técnicas, outras coisas, né? Que, assim, vai trabalhar em cima daquilo ali. Então, como o coaching é um processo para você atingir um objetivo específico, então a gente traça uma meta e faz ela, no caso, em 10 sessões. Máximo 10 sessões. Mínimo 6. É difícil. Existem alguns coachings, alguns coaching que são, muita experiência, que eles falam no máximo 6. Porque tem muita larga experiência mesmo. Assim, mas o normal é de 6 a 10 sessões. Não passa disso. Para qualquer objetivo. Então ele é bem estruturado mesmo. Toda sessão é feito um relatório e colocado uma meta para a próxima sessão. Então você só vai, e sempre você cumpre até lá, porque daí é o trabalho do coach. No meio, antes de você da próxima sessão, vai fazendo um trabalho de acompanhamento para que você chegue na próxima sessão com aquela meta cumprida. Então é bem definido mesmo. Então a pessoa ela também chega a levar tarefas de casa, né? Ela tem Sempre. tarefas para cumprir, para fazer, para seguir. Todas as sessões, só é uma boa sessão se tiver com prazos e metas definidas. E é com data. Bom, nosso caso foi bem parecido, não foi? Quando a gente começou a conversar, a gente definiu, então tá bom. Tal dia, vamos fazer o quê? Tal dia vai ser qual? E foi assim, né? Certinho, é dessa forma. Entendi. Então, assim, no caso, explica pra gente, você já falou, porque eu já vi, mas eu quero que você fale assim exatamente o que ele vai mudar na minha vida. Se eu te procurar hoje, fazer uma sessão de coach, você disse também que foca mais na área profissional, né? Existem várias áreas, vários nichos, né, que o coach pode explorar, mas você foca no setor empresarial, na área empresarial. Então, se eu for te procurar hoje para a minha empresa, para o meu profissional, no que você me ajudaria, por exemplo? Certo. Então, por exemplo, primeiro a gente vai fazer uma sessão para traçar esses objetivos mesmo, para identificar quais são os seus objetivos. Às vezes, o que é legal, a pessoa fala assim, o meu objetivo é abrir uma loja. Por exemplo, eu quero abrir uma loja. Na conversa, e o coach ele é todo baseado em perguntas. A gente fala,
as perguntas poderosas, né, do coaching, que é onde faz a pessoa ter insights. Então, através dessas perguntas, a gente vai perguntando e vai chegando. Às vezes a pessoa fala, não, na verdade, eu não quero abrir uma loja. Não é o que eu preciso. O que eu preciso, eu quero vender um produto, mas necessariamente não precisa abrir a loja. Eu só quero... Então, a gente vai definir nessa sessão, para mim, um site resolve. Né? Então, vai ser as redes sociais. Então, vai ser através... E não é eu que falo nada. É você. Sempre é a pessoa, é focado. A gente fala, mas você consegue atender um médico que quer abrir um consultório? Com certeza. E eu não preciso saber de medicina, porque é ele que tem que saber. Eu vou fazer perguntas que vai levar ele a chegar. Então, mesma coisa. Então, você, hoje, por exemplo, fala, Anderson, eu quero expandir, eu não estou conseguindo expandir mais as quantidades de sessões. É nisso que eu vou te ajudar. Através das nossas conversas, através das perguntas, a gente vai criar um caminho para que você consiga evoluir os seus atendimentos, para você consiga ampliar o seu mercado, o seu nicho de atuação. É isso que a gente faz. Sempre você vai definir primeiro o seu objetivo e vamos criar estratégias para que você consiga atingi-lo. Então, é isso que hoje, o que eu posso ajudar as pessoas que chegam, é sempre, eu preciso aumentar o meu salário. Ok, aí nós vamos traçar uma meta para que você consiga ter um aumento de salário. Eu quero um emprego novo, eu quero ampliar minha empresa fatura X, eu preciso que dobre esse faturamento. Tá bom, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos entender e vamos criar. É isso que o coach faz, é o que a pessoa quiser. Nada é impossível. Claro que assim, a gente só vai ter que ajustar. Tem coisas que não é impossível, mas talvez não é para o momento. Naquele momento, não é. Então, isso que hoje o profissional coach faz pela pessoa é isso. Identificar o verdadeiro objetivo da pessoa, porque às vezes não é sempre o que a pessoa veio até nós, e a partir daí a gente criar estratégia para que aquilo aconteça. E definir um prazo para que isso aconteça. Entendi. E é bem bacana isso que você falou também, porque eu recebo muitos clientes que, na verdade, a pessoa ela não sabe o que ela quer. Né? Às vezes a pessoa ela chega inclusive com um problema, com uma situação, e o problema real não é aquele. Né? E é nesse caminho que a gente vai entrando, né? Que nós vamos nos encaminhando para realmente identificar. Você quer chegar nesse patamar, nesse nível? Ou o que você quer, na verdade, é outra coisa. O seu problema é esse, ou o seu problema está além, está mais profundo, está mais lá para baixo. Então, acho que a sua profissão, a minha profissão, a gente vai esculpindo, né, um pouco dos nossos clientes para que venha realmente à tona aquilo que a pessoa verdadeiramente quer. E até porque, uma coisa que eu acredito muito é que o universo, né, o universo é Deus, nada mais é do que Deus. Ele só vai nos dar aquilo que a gente realmente quer. Então, se a gente está confuso, se a gente não sabe para que caminho pegar, ele vai mostrar para você vários caminhos. E aí você que se vire, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Se você não sabe o que você quer ter na sua vida, aí eu quero aumentar o meu salário. Ok. Quanto que você quer ganhar? Eu não sei, só quero aumentar. Não funciona, não dá. Tem que ter tem que ser mensurável o que nós queremos. Exatamente. Se você não souber onde você quer chegar, não é palpável. Aí o seu salário pode ser R$1.000 e ele aumenta para 1.001. Porque tá bom. Aumentou. Aumentou. É verdade. Por aí. Sim. Então, o que as pessoas às vezes se perguntam, tá, mas por que eu preciso de um coach? Sendo que ele não é especialista na minha área, ele fala que eu já sei o que eu tenho que fazer, né? É isso que ele fala. Então, por que eu preciso? Nós sempre soubemos mesmo, está com a gente. Porém, quando nós estamos envolvidos no processo, nós não conseguimos enxergar. É preciso uma terceira pessoa, uma pessoa de fora, né, para poder enxergar de fora o que está acontecendo. E é isso, por isso que as empresas, vamos comparar com uma empresa. Né? Por que tem que ter o supervisor? Sendo que quem faz o trabalho, às vezes é os outros funcionários. Né? Quem faz um carro é os operários mesmo que estão ali. Mas por que tem o engenheiro, tem o gerente que fica ali só para acompanhar? Porque quem está executando a tarefa, às vezes não está vendo no todo. Não consegue, porque ele tem que focar no micro. Né? Então tem que ter alguém vendo o macro. E é esse que é o nosso trabalho. A partir que a gente começa a conversar com a pessoa, ela começa a nos falar por que não conseguiu atingir o objetivo, por que não está conseguindo, a gente consegue ver de fora, sem se envolver,
a gente não tem emoção ali envolvida no meio, e a gente consegue distinguir e falar com as perguntas a pessoa, verdade, por que eu não fiz isso antes? Porque não teve uma pessoa que perguntou para você antes. É que é isso, é as perguntas que nos motivam, é as perguntas que nos movem, né? E eu coach esse profissional que é preparado para fazer as perguntas certas, que vai ajudar as pessoas a chegarem nas respostas que elas já sabiam, mas ninguém tinha provocado ela ainda a descobrir. Isso que você falou é bem interessante. Eu costumo chamar de drama. Principalmente quando é relacionado a um problema, uma situação desagradável, desconfortável, né? Nós ficamos envolvidos no drama. A gente entra e aquilo vira uma constante. Então, eu tô no drama, tô só naquilo dali. E eu preciso ter essa visão, que é uma visão, inclusive, administrativa, né? O pessoal da área administrativa fala muito, que é a visão macro e visão micro. Quando você está envolvido no drama, você foca apenas naquilo dali e você só enxerga aquilo dali. É diferente do coach que vai vir de fora e ele não vai ter aquela visão mínima, pequena, ele vai ter uma visão muito mais ampla, né? Muito mais ampliada mesmo da situação, do momento, para que ele possa te chamar para a realidade. Porque, inclusive, no drama nós fugimos um pouquinho, né? Do que é real. Às vezes nós nem enxergamos. Às vezes, ou parece que está tudo muito bem, não, está tudo muito certo, eu não vejo problema nenhum, minha empresa não anda, mas eu faço tudo certo. E aí vem o coach ali do lado de fora, né? Vem devagarzinho e fala assim, olha, mas você já olhou por esse lado, por esse ângulo? Ou está tudo muito ruim e a pessoa também não enxerga, né? E só, aliás, até tem coisas boas, mas a pessoa só enxerga o ruim, porque não tem essa visão de fora, essa visão um pouco mais ampliada. E o que é mais complicado que geralmente nós identificamos é o quê? As pessoas tendem a culpar outros pelo erro que está fazendo, né? Ou sempre terceirizar a culpa, né? Nós temos isso com a gente, assim, nós de um ser humano, porque eu hoje aprendi a não fazer mais isso. Mas a gente tende sempre a querer terceirizar a culpa. Então a culpa nunca é nossa, né? Sempre, se eu não vou culpar uma pessoa do meu lado, mas a culpa é do governo. Ah, minha empresa não está indo bem porque é o governo. Tá. Não está indo bem porque a vizinhança aqui não colabora. Não está indo bem, sempre é fatores externos. É por causa da chuva. A culpa, logo a pouco, em vez as pessoas estão culpando até Deus, né? Porque Deus não quis, né? Falam muito isso, né? Assim, quem é evangélico sabe, a gente tem muito disso de falar, não, quando Deus preparar. Não, Deus vai, já está preparado, na verdade. Já está preparado. Nós que temos que fazer por onde alcançar, né? E as pessoas às vezes não vê. Então, assim, teve um dos meus treinamentos, coisa a gente tem esse trabalho de fazer a pessoa colocar tudo eu. É até engraçado, que daí a gente faz durante o dia todo. Você não vai, as pessoas se pegam sempre na costume. Você vai perguntar a uma pessoa, mas nós entendemos. Nós? Eu sempre questiono, nós? Não, eu. Eu. A gente fica cutucando a pessoa até ela gravar o eu, né? Porque precisa assumir para tudo. Porque a gente tem que sempre a pessoa tem que entender que qual a única pessoa responsável pelo seu sucesso? É você. E pelo seu fracasso? É você também. Mas eu não tive. Veio um vírus que mudou tudo. Ok, tudo bem. Mas você já sabe disso, aconteceu. E agora? Né? Então, sim, né? Que nem a nossa empresa, onde eu atuo lá, atualmente é um exemplo disso. Nós somos fortemente afetados, né? Por causa que nós trabalhamos. O principal nicho da nossa empresa era o ramo de eventos. Né? Nós fornecemos materiais para pessoas que participam de eventos, né? Que fazem feiras, estandes, então a gente vende material para estandes. E foi tudo cancelado, parou tudo. Então a gente se via um dia tendo 30 ligações, no outro dia você não tendo nenhuma, ou as que ligavam era para cobrar. Então, e a empresa, isso foi aquela coisa, foi o baque. Então nós tivemos um momento que foi sentir, que realmente não tem jeito, a gente acaba sentindo, mas naquele momento a gente teve uma semana para refletir o que nós iríamos fazer. E então todo mundo foi para casa, empresa porta fechada, e agora? O que vamos fazer nesse cenário? A gente tem que pensar, já aconteceu o problema? Tá, a gente sabe fazer outras coisas também, a gente só não vende isso. A gente tem outro ramo que a gente faz e que está um pouco adormecido, que a gente está deixando lá de lado.
será que não é hora de começar a divulgar? E a gente começou a divulgar outro lado que é de comunicação visual, que é fazer fachadas e tal. Mas as pessoas estão fechando as lojas. Não estão, ninguém está abrindo. Então, tá bom. Mas vai ter gente que vai precisar, que vai estar aberto, vai precisar colocar uma comunicação, vai precisar abrir. Vamos apostar nisso. Sem muito acreditar, tá bom, vamos aumentar a divulgação. Foi aumentado bastante a divulgação nesse ramo. Começou, tem uma ligação, tem uma outra. Primeira semana em casa, tentando trabalhar em casa. Segunda semana, pô, não tá dando muito certo. Vamos para o serviço meio período. Comecei a trabalhar meio período na uma semana. Terceira semana, vamos aumentar um pouquinho? Vamos começar. Nosso horário normal seria das 8 às 18. A gente vamos fazer das 9 às 17. Na terceira semana a gente já está trabalhando no período integral. Daí lançamos o Totem álcool em gel, que precisava, todo o mercado, agora todo mundo precisa se higienizar as mãos. E estamos lotados de serviço agora. Né? Então, se tem gente, nós contratamos 2 funcionários já, meia pandemia. Estamos para abrir mais vagas. Para a semana que vem então, vamos começar a contratar mais no meio da pandemia. E uma empresa que trabalha para o ramo de eventos. Então, assim... Não tem eventos, mas estamos lá, estamos conseguindo. Estamos agora, inclusive, foi feita uma reunião hoje para pedir engajamento do pessoal que vai trabalhar até final de semana. Então, assim, você vê que como que... mas o que é isso? Perceber que nós que temos que fazer alguma coisa. O eu. E não é o outro. Mas teve a pandemia, atingiu todo mundo. Mas só vai ficar atingido e derrotado quem realmente aceitar aquilo. Nós não aceitamos a derrota. E, graças a Deus, estamos lá, estamos crescendo. E é esse trabalho que é o trabalho que o profissional coach ajuda muito nisso. Então, é ajudar a pessoa. Tem pessoas que às vezes não sabem o que fazer. Mas, o que eu vou fazer nessa situação? Sempre tem uma forma de fazer. Sempre tem uma forma. É bacana, é bem isso. Pessoas, vocês estão assistindo essa live, prestem atenção. Nós estamos falando de coach, nós estamos falando aqui de terapias alternativas, né, que é o meu caso. Isso aqui é um ensinamento para levar para a vida. Independente do Anderson estar falando do trabalho dele ou não, de eu falar um pouco do meu ou não. É para levar para a vida. Culpa, particularmente sobre o que eu penso, eu acho que a culpa ela não existe. Não existe culpa. Culpa é uma palavra muito pesada. Ela dói aqui, ó, dói lá dentro. Mas existe uma outra que se chama responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu crio na minha vida, por aquilo que eu faço. E não é terceirizar, como você mesmo falou, não é, Anderson? Não é terceirizar. Nós devemos confiar em Deus, isso de acordo com a minha crença, né? Mas Deus é a força mais benevolente que existe nesse mundo. Aliás, em todos os mundos aí, né? É a força mais inteligente e mais benevolente que existe. Sempre vai querer o nosso bem. Coisas externas acontecem, ruins acontecem até para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem. Mas o Criador, ele quer que tudo aconteça da melhor maneira possível. Só que não é deixar, né, cruzar os braços ou sentar, né, e aguardar que as coisas caiam no colo. Não é assim. É você ir para frente, é você ir para cima das coisas, é você ir em busca. Então você manifesta, você cria, você deseja, você afirma que vai ter. Só que aí você vai lá e age também. Você vai lá e faz. Dali a pouco você conquista o que você deseja. É mais ou menos por aí. E em meio à pandemia, é óbvio que muitas pessoas estão sofrendo. A gente sabe disso. A gente sabe que tem muita gente passando fome, sem casa, sem um monte de coisas. Mas assim, acima de tudo, aqueles que têm vontade, aqueles que querem prosperar de alguma forma e aqueles que param e focam na evolução, vão conseguir. Porque alguma ideia vem, alguma coisa surge. Mas o que a gente precisa fazer, o primeiro de tudo, é parar, sair um pouquinho desse drama que nós mesmos criamos, reconhecer a nossa responsabilidade na nossa vida, tanto profissional quanto relacional, financeira e assim por diante, familiar, e aí ir em frente. E no caso de estou com dificuldade, levanta a mão aí, Anderson. Chama o Anderson, chama a Cíntia, entendeu? Chama o coach, que tem muito a oferecer. Chama a terapeuta, que tem muito a oferecer. E eu acho que é esse o caminho, não é verdade? Com certeza. Ninguém consegue atingir o seu maior potencial sem ajuda. O ser humano é um ser social. Nós só somos nós como pessoas por causa da sociedade que nos rodeia.
né? E nós somos, na verdade, né, até isso a gente fala muito, né, no processo do coaching, que somos a média das 5 pessoas mais próximas que nós convivemos. Então, assim, Tem um autor que então fala nós sobre não isso. somos nós mesmos. Nós somos uma soma de pessoas que nos rodeiam. Então, isso já fica um alerta aí, né? Quem te rodeia? São pessoas que te motivam, te colocam para cima ou são pessoas que te colocam para baixo? São Um sempre. exercício, Anderson, que a gente pode passar para o pessoal aí. Faz uma listinha com as 5 pessoas que são mais próximas de você e faz essa análise. Essas pessoas, Exato. como você disse, te motivam, te colocam para frente, te empurram, te ajudam de alguma forma? Opa, então eu estou indo muito bem. Essas 5 pessoas, não. Tem algumas que me jogam lá para baixo ou que não tem mais nada a ver comigo. Então talvez seja a hora de começar a dar uma afastada nessas pessoas e buscar aquelas que melhor te engrandeçam, né? Melhor te Sim. deixem. É que nem, Cíntia, você costuma falar bastante também de crenças limitantes, né? Que isso Sim, a gente fala muito no coach também, que é o que segura mesmo as pessoas. E uma crença das pessoas é sempre o quê? Que a gente escuta muito, né? Eu não posso ficar com pessoas ricas porque não é do meu convívio, não é do meu cotidiano, aquilo, e aquilo vai fazer mal para mim, alguma coisa. Eu não posso ter pessoas muito bem-sucedidas, eu não posso andar com essas pessoas, porque vai fazer eu querer gastar mais do que eu posso, coisas assim. E não é bem assim, na verdade, né? Aí nós temos que estar com pessoas que são melhor do que nós. Se eu quero ser rico e não sou, de repente, então eu tenho que andar com quem é, que vai ajudar eu a ser, que vai mostrar como é ser. Né? Ah, mas eu quero. Nossa, eu preciso ficar mais inteligente. Mas você anda com pessoas inteligentes? Ande com pessoas exatamente. inteligentes que vai te ajudar, vai te E mover. Sempre assim. detalhe, o seu grupo, o grupo que você anda, você é a pessoa mais inteligente? Então tá errado. Tá errado, sabe por quê? Porque você não vai aprender. Você vai se doar, as pessoas elas vão conseguir se apropriar e aprender do seu conhecimento, o que não é ruim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você, em contrapartida, não vai aprender, você não vai evoluir. Então, você quer ser inteligente, você quer ser uma pessoa culta, você quer aprender outras coisas, novos conhecimentos, sempre ande com pessoas que você sabe que já tem um nível de conhecimento maior que o teu. Olha outra dica, live cheia de dicas. Sim, com certeza. Acho que é o Agora, principal. Pode falar. estão falando que o meu microfone está baixo, eu vou tentar aumentar um pouquinho, falar um pouquinho mais próxima. Eu quero Certo. que você fale para mim da dinâmica de uma sessão de coaching. Na verdade, você já falou sobre isso, mas eu quero que você fale para mim se a sessão ela só tem sessões individuais ou se existem sessões em grupo também. Porque eu tenho visto muitos grupos, até com coaches, muitos grupos de mentoria. E eu acho esses grupos fantásticos. Fala pra gente um pouquinho da sua opinião, se você também trabalha dessa forma e o que você tem para oferecer com o seu trabalho agora, hoje, nesse momento. Certo. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, tem um pouquinho de diferença entre a mentoria e o coaching em si, né? A mentoria, como é um mentor, né? Então, você vai procurar um mentor, então, geralmente, você tem que ser especialista na área. Né? Por exemplo, eu posso dar uma mentoria na área de comunicação visual, por exemplo, que é a minha expertise. Né? Também posso dar uma mentoria na área de marketing, vendas, atendimento, que é uma área que eu domino, por exemplo. Então, essa área eu posso praticar uma mentoria. Essa mentoria pode ser individual ou em grupo. O coaching também, o processo de coaching, ele pode ser em grupo. Daí isso acontece muito em empresas. Né? Então, hoje o responsável da empresa vai contratar esse profissional que quer trabalhar a equipe. O ideal sempre é o quê? Primeiro vai conhecer cada pessoa na sua essência, para entender, e depois tem que conhecer essa pessoa trabalhando em grupo. E aí você faz uma sessão. Então, sempre no trabalho numa empresa, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que fazer o individual e faz o em grupo também. Né? Então, sempre assim, vai depender muito de como que é a dinâmica. Depende muito do objetivo. Então, o objetivo, de repente, se for para trabalhar para uma empresa, o objetivo geralmente é melhorar a trabalho em equipe. Então, a gente vai fazer um trabalho mais em conjunto, para poder unir aquela equipe, eles trabalharem bem, então um trabalho mais em equipe. Agora, se for aumentar o desempenho de departamentos, então às vezes tem que trabalhar os líderes daqueles departamentos individualmente, primeiro. Então, mas o coach trabalha
tanto individual como em grupo, né? Dá para trabalhar das duas formas tranquilo, né? Entendi. Deixa eu te falar aqui, né? Porque eu preciso aproveitar deixa eu ver o nome. O Adinaldo tá falando que não tem pra ninguém na comunicação visual, porque você Nada, domina demais. Eu é sou suspeita suspeito. porque eu já fiz, acho que, uns 3 trabalhos com você, né? De uns anos Sim, pra cá. Porque eu fui migrando de área, de nicho, conforme a necessidade aí. Então, já passei pela confeitaria, já passei por loja, por venda de roupas. Você lembra, né, Anderson? Acho que foi você que fez meu sim. cartão? Acho que foi. Já passei Acredito por que essas sim. áreas aí, você que fez os meus trabalhos. Então, sou obrigada a concordar. Não, na verdade, né? Nem tanto que eu domino muito, eu acredito que tem profissionais na área de comunicação visual que são anos-luz melhores que eu. Mas eu acredito que assim, o coach, quando eu conheci essa ferramenta, né, o coaching, me ajudou demais a entender o motivo do porquê as pessoas estavam procurando. Então, assim, acho que já aconteceu com você, de eu ficar questionando, mas para que você precisa? Para que você quer? Então, onde uma sacanagem de comunicação visual e serviço gráfico, que, né, que eu já tive gráfica, onde foi tipo, o grande diferencial que eu conseguia perceber era o quê? Primeiro, eu não gostava de balcão, aquele atendimento no balcão. Não, eu acho que você tem que sentar, olho no olho, e aí a gente consegue entender. Então, a pessoa chegava querendo um cartão de visita. E aí, a gente começava a conversa. Eu falava, tá, mas você quer esse cartão de visita para quê? O que você vende? Como você vai distribuir? De repente, eu identificava que a pessoa precisava, na verdade, era de um folheto, era de um panfleto, era de um folder, e não de um cartão. Ou, às vezes, identificava que aquele cartão que a pessoa queria adquirir era muito simples porque ela precisava. Não, tem que fazer o melhor, que vai te dar um retorno muito melhor. Então, começar a focar no retorno, no que a pessoa quer. Já era antes disso, coloco conhecer, já estava fazendo um trabalho de coaching com os meus clientes, os meus atendimentos. Eu sempre uso, o que eu falo hoje, eu uso muito o coaching na minha vida. Até comigo mesmo, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer aquela autoavaliação, né? Autossessão. Sim, né? A gente tem que fazer uma autossessão. Quando você acorda naquele dia que você não está muito bem, daí é onde você começa a se questionar, tá, mas por que eu faço isso? Onde a gente começa a ver, não, mas eu faço isso não é porque eu simplesmente tenho que ir lá bater um ponto no serviço, não. É por causa dos objetivos que está lá na frente. E aquilo ali te motiva. Então a gente faz isso, a gente mesmo tem que se fazer, e é o que a gente faz isso com o coach, com o cliente. Né? Então a área de comunicação visual eu aplico muito isso também. Graças a Deus isso traz sucesso. Então o Dinaldo fala assim, mas por causa a gente está unindo, justamente por unir essa ferramenta maravilhosa que é o coaching. Naquela época, na verdade, você fazia um trabalho de coach que não era sistematizado, né? E porque você já tinha em você essa coisa do trabalho pessoal, né? Não daquele trabalho impessoal mesmo, daquele trabalho que é mais jogado, que é mais do outro lado do balcão, que é mais processual. O seu não, era uma coisa mais voltada para a pessoa. Então, o que você quer, qual é o seu foco, qual é o seu interesse, né, o seu objetivo e assim por diante. Bem bacana. Mas é muito interessante, Anderson, porque eu percebo assim que nós vamos aos pouquinhos sendo levados a essas profissões, né? É É verdade. uma coisa incrível, porque eu lembro que, como você citou, eu sou pedagoga, né? Mas eu tenho pós-graduação em deficiência intelectual, tenho pós-graduação em educação infantil e em psicopedagogia. E quando eu fiz psicopedagogia, o meu artigo científico, ele foi sobre memória. E isso já tem, deixa eu ver, aquela contar a idade, né? Isso já tem, acho que foi em 2010, tem 10 anos já que eu estudei. Então eu comecei a estudar sobre memória. E hoje o meu foco é também sobre memória, é ressignificação de memórias, é crenças. Porque crenças Sim. nada mais são do que memórias que estão ali, né, guardadinhas no nosso subconsciente. E é o que eu trabalho hoje. De lá para cá tenho estudado muita coisa nesse âmbito aí, nesse nicho. E só ano passado, no finalzinho do ano passado, que eu me dei conta. Eu falei, nossa, como que eu fui aos pouquinhos sendo levada para aquilo que realmente eu gostaria de fazer no futuro. E sem saber, que eu acho que foi o que aconteceu com você também. Tanto que hoje você está fazendo pedagogia, e pedagogia é a mais pura, o mais puro desenvolvimento humano. Né? É uma área de humanas
essencial ali, ó, na sua essência. Ela é uma área de humanas na sua essência. É o tratamento tete a tete ali, ó, é pessoa a pessoa. Então você foi sendo encaminhado aos pouquinhos para isso. É muito bacana, muito interessante. E quando a gente se dá conta disso, é quando nós estamos realmente começando a nos conhecer, começando a saber quem nós somos. Que aí todos vocês, né, vocês que estão acompanhando, também podem, também devem fazer. Começar a buscar mais dentro de si quem vocês são, o que vocês querem, o que vocês precisam para a vida de vocês. Não é mais ou menos por aí? Com certeza. Eu acredito assim, todo mundo, né, nós temos que ter objetivos. Mas os objetivos têm que ser claros, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, eu quero, é o que você está falando, né? Eu quero aumentar o salário, mas não define quanto quer ganhar. Eu quero comprar um carro, mas não define um prazo e nem que carro, né? Então, assim, você tem que definir até o carro. Tem que definir qual carro que você quer, em quanto tempo, o que você quer alcançar. Quando você começa a ter esses objetivos bem claros, você vai começar a se sentir incomodado se você não conseguir, né? Então, e isso vai te motivar. Vai motivar. E outra coisa, o universo manda. Eu não sei se você já passou por isso, Anderson, mas comigo é muito comum, né? Eu já passei por alguns processos de comprar alguns carros, né? E quando você decide o carro que você quer, você fala, eu quero tal carro, de tal cor e assim por diante, você só vê aquele carro. Isso é o universo te afirmando, te mostrando, ó, é aquele carro mesmo? Ó, é aquele carro. E começa a vir na sua vida. Então, assim, é muito incrível. É a mais pura lei da atração. Quando você foca, você define aquilo que você quer. Definiu, quero isso. Decidiu, é isso mesmo. Focou, foi em busca, aquilo a tendência é acontecer, é surgir. É aparecer realmente na vida. Não é? Com certeza. É isso. Quando a gente começa a enxergar aquilo que o nosso subconsciente quer, né? Então você tem que desejar realmente as coisas, né? Não tem como nós conquistarmos aquilo que nós não interiorizamos. Então a gente tem que interiorizar, tem que realmente querer focar naquilo, então até melhor, né? A gente tem são exercícios que nós fazemos, né? Colocar ali uma foto do que você quer alcançar. Eu quero o carro, pesquisa qual carro, pega o carro, coloca isso na porta do seu guarda-roupa, na sua cabeceira, na sua penteadeira. Coloca lá para todo dia você olhar aquilo. E aquilo ali vai vir até você. Comigo já aconteceu várias vezes. Exatamente. Isso se chama manifestação, é cocriação da nossa realidade. E tem uma ferramenta bem bacana que eu já ensinei, tá aqui no meu perfil, que é o mapa dos sonhos. Deem uma olhadinha, procurem lá nas postagens que eu ensino como vocês fazerem o mapa dos sonhos, que é uma ferramenta de visualização, que no coach também usa, que eu sei. PNL também usa, entendeu? Sim. Então, assim, é bem interessante. Deem uma olhadinha para vocês verem como é essa ferramenta e experimentem fazer com bastante força. Eu vou só responder duas perguntas aqui, Anderson. Eu só não entendi mais ou menos. A Conizinha está me perguntando o que eu acho sobre a hipótese terapia. Hipnose. Ela falou. Isso, hipnose. É uma ferramenta fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Por que eu não sou hipnoterapeuta, né? Eu trabalho com outra área. Eu trabalho com o Theta Healing, que nós conseguimos acessar o subconsciente por meio de uma meditação em onda cerebral Theta. A onda cerebral Theta, ela é uma onda em que você inicia um pré-sono, mas está totalmente consciente. E aí, por meio de uma conversa, que é mais ou menos o que o Anderson faz, né? Só que um pouquinho diferente, o meu cliente ele vai me trazendo aquilo que tem no subconsciente dele. Então, muitas vezes, por exemplo, o medo que o cliente traz e nós vamos trabalhar não é o medo verdadeiro, porque o medo verdadeiro está lá no subconsciente. A situação financeira que o cliente tem que não está legal, ele acha que é por um motivo. Quando nós vamos descobrir, é outra crença que está lá no fundinho. Então, eu acesso dessa forma. Na hipnose, é diferente porque a pessoa ela já entra num processo de... Eu não sei dizer se é um sono, mas é como se fosse um sono mesmo, que a pessoa ela já não está mais consciente e o hipnoterapeuta ele vai conseguir acessar também o subconsciente dessa forma. Eu acho uma técnica fantástica. Ainda não fiz nenhuma sessão, não estudo isso, não é a minha área, mas o pouco que eu já vi, eu achei super interessante. Acredito que quem tenha interesse vale a pena procurar sim, viu? E tem uma outra pergunta aqui, ó. O que vocês acham que é possível? Como vocês acham que é possível se planejar em incertezas como a Covid-19, por exemplo? Vou falar minha opinião e você já fala a sua, tá, Anderson? Porque acho que a gente só tem 10 minutinhos, mas vamos lá.
Eu penso da perspectiva de que nada é certo. Nós temos uma falsa crença de que nós temos as coisas como certas, nós temos as coisas como concretas, como programadas e aquilo que vai acontecer. Mas eu não penso dessa forma. Eu acho que, na verdade, a gente se planeja para uma possível realização das coisas, mas que nós temos que ter uma certeza de que tudo pode mudar. Não existe o certo, porque quando a gente fala em certo, nós estamos, na verdade, provisionando as coisas para o futuro. E o futuro não existe, é só uma previsão. O que existe é o hoje, é o agora. Ai, Cintia, então eu não devo planejar, eu devo aquela coisa, né, de vou gastar tudo hoje porque eu só tenho hoje, eu vou perder tudo hoje porque... Não é isso. A gente tem que se programar tudo, tem que se programar sim, mas pensando que tudo amanhã pode ser diferente. Inclusive, nós podemos até nem estar aqui. Então a gente se planeja, mas no momento em que acontece uma catástrofe ou algo que foge das nossas mãos, das nossas alçadas, a gente tem que ter a consciência de que nós vamos ter que replanejar e remodelar as nossas ações. Bom, eu vou responder o Adinaldo. Vamos pensando no pensamento mais empresarial. No lado empresarial, a gente sabe que é muito importante o planejamento. Geralmente, então, em épocas normais, a gente vai planejar o mês, vamos planejar o próximo trimestre, o próximo semestre e o ano. Tem que fazer esse planejamento. Em época da pandemia, na minha opinião, tem que esquecer o planejamento anual. Esqueça o planejamento semestral também, não dá muito. Vamos focar no máximo trimestral. Então, assim, tem que ter um planejamento muito forte da sua semana. O que você vai fazer primeiro naquela semana. Focar, então, tem que ter os pensamentos mais micro mesmo. O que eu posso fazer agora? Porque como está mudando muito as coisas, todos os dias, cada vez, lockdown. Não lockdown. Abre meio período, abre... Então, você tem que fazer planejamentos mais curtos. Então, o que eu posso fazer essa semana? Essa semana eu posso fazer essa ação. Daí você pensa um pouquinho, se der certo essa semana, eu vou estender isso pro meu mês, né? E daí você faz uma previsão agora, bem no campo da incerteza, até os 3 meses, que ainda dá para a gente programar alguma coisa. Mais do que 3 meses é loucura. Não tem como agora. E nem investimentos. Então, assim, agora não é o momento, acho que você pensar em investir algo para muito longe. Só que também tem que continuar os planejamentos. Mas agora planejamentos mais focados e bem voltado para o que você pode fazer no agora mesmo, nessa semana. Eu preciso de aumentar a renda, tá? O que eu posso fazer para aumentar a renda essa semana? Então vamos fazer uma ação para essa semana. Eu acho que a época de pandemia é assim, agora. Inclusive o mapa dos sonhos que eu sugeri, a gente faz ele para uma previsão de 3 meses, 6 meses. Só que eu acho que o mais importante, inclusive, Anderson, é ter uma inteligência emocional que nos dê a capacidade de reprogramar. Né? Em meio à movimentação, em meio a incertezas, tudo é incerto, né? Eu acho que é a questão da gente se reprogramar. Mesmo que eu tenha algo para 3 meses, para 6 meses, ou que eu continue pensando só para uma semana, mas mudou no dia seguinte, minha inteligência emocional é trabalhada, é forte o suficiente, então eu vou lá e mudo, reprogramo. Eu revisito aquilo e faço diferente, faço novo. Na verdade, você tocou no cerne da questão, eu acho que para tudo. A inteligência emocional é tudo. Então, assim, nós temos que estar sempre realmente com a inteligência emocional, ok. Né? Porque hoje o grande mal é o emocional. As pessoas que não conseguem evoluir, que não conseguem se firmar, geralmente é por causa que o emocional não está legal. Né? Tá abalado. Então, pessoas que se abalam, você não tem um emocional muito bom, acontece uma pandemia como essa, a pessoa desmonta. Então, agora, o que vai ser da minha vida? Eu estava estudando, eu fugi de uma faculdade à distância. Não detesto a distância. Vou fazer presencial. Ok, começou a fazer presencial esse ano. E aí? Tem que ter a inteligência emocional para saber passar por isso. Não tenho o que fazer agora. Então tá bom, não gosto, mas vou ter que aprender. Então vou ter que criar uma forma de gostar agora. E isso vai dar certo, né? Eu vejo como aconteceu com a minha turma mesmo. Nós somos uma turma bem
focada, tem quase 40 alunos lá e todo mundo se conversa, tudo, e todo mundo tem uma unanimidade que não gosta das aulas à distância. E quando aconteceu isso, nossa, o pessoal entrou em pólvoras lá no grupo e começou, nossa, e agora? Ah, eu não gosto disso, tal. Desespero, né? Mas agora que nós terminamos o semestre, várias pessoas, todo mundo comentando, realmente nós aprendemos, conseguimos aprender, nós nos reinventamos, como as videoaulas ajudaram muito, então a gente conseguiu estar próximo, mesmo à distância, então foi muito legal. Assim, então a gente aprendeu uma nova forma, nós ressignificamos o ensino à distância. Então a gente sabe, claro, o nosso foi um ensino à distância, porém a gente conseguiu tornar ele agradável, foi vamos falar nas gírias, as resenhas foram legais, né? As nossas resenhas, porque deu para brincar, deu para discutir, a gente deu para fazer a mesma baguncinha que fazia presencial, a gente conseguiu fazer online, né? E o aprendizado também foi tão bom quanto. Faltou o contato, faltou o afeto, com certeza, mas como a gente conseguiu manter uma inteligência emocional legal, a maioria ali da turma, certo? Deu para ver isso, foi fantástico no final. Foi legal ver professores no final despedindo da gente, chorando, que foi muito legal esse contato que nós conseguimos criar, e todo mundo tá já no ritmo lá de despedida. Até hoje todo mundo falou que uniu mais a turma. Então como que pode? Algo que antes era nosso motivo de repúdia, nós falamos que ajudou para unir mais a turma. Então, você vê que é só ressignificar mesmo, né? E ter a mente preparada para as mudanças, principalmente mudanças drásticas, né? Que pode acontecer nas nossas vidas o tempo todo. Nós temos 2 minutinhos só. Aí eu vou pedir para você só responder essa pergunta do Adinaldo, né? Que o coaching consegue mudar o comportamento das pessoas e a inteligência emocional? Quero que você responda rapidamente, porque aí a gente já vai dar uma finalizada, tá? 2 minutinhos aí. Com certeza, Adinaldo. É o trabalho do coach. Geralmente é mudar comportamento. Porque nós não conseguimos. O que nós conquistamos é através do nosso comportamento. Então, assim, o que nós não conquistamos também é por causa do nosso comportamento. Então, o coaching, você falou exatamente, Adinaldo, sobre se dá para mudar o comportamento? Não. É totalmente sobre mudar comportamento. E a inteligência emocional é totalmente isso, porque a pessoa consegue fazer tudo o que quiser se ela acreditar naquilo e focar naquilo. Para isso, tem que mudar comportamento, tem que mudar atitude. Aí a pessoa consegue o que ela quiser. E se ela aprender, como a Lu falou, né, gerenciar suas emoções. Nada mais é do que isso, né? Então, Anderson, eu sei que essa última foi muito rápida, porque já está realmente acabando o nosso tempo, mas eu queria agradecer a sua presença. Eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão aqui compartilhando esse momento conosco. Dizer que eu amei estar aqui com você, foi muito, muito, muito bom. E isso dá gás para fazer as próximas, né? Então, quem está aqui acompanhando já fica atento que terão as próximas. Eu vou fazer aí no meu perfil. E quem sabe o Anderson volta aí, né? Daqui a um tempinho novamente. Não é? Foi muito legal. Eu quero só agradecer mesmo, Cíntia, pelo convite. Me pegou de surpresa a princípio, né? Eu estava lá, mas Adoro. é muito legal isso, porque assim, você fez exatamente o que é o seu trabalho. Motivar as pessoas, tirar as pessoas da zona de conforto. E foi muito legal. Eu queria fazer isso, mas ficava lá, no querer. E não, você chegou com o convite e falou, agora vamos fazer acontecer. Né? Eu também agradecer muito o convite, foi muito legal. Amei isso daqui, foi bem bacana. Aprendi já hoje mais um pouquinho. E agradecer as pessoas aí também. O Renan, como ele falou, que as pessoas conseguem o que elas focam, né? E não o que elas desejam. É isso mesmo, Renan. E até falar um pouquinho rapidamente do Renan, ele é um cara super 10, é um cara que transforma também. Ele está transformando a vida de muita gente, Cíntia, em relação ao corpo que a pessoa deseja ter. A chegar aí, é o que ele faz de melhor. Ele está fazendo muito legal isso no Instagram dele lá, postando. É um cara super focado e está ajudando muita gente aí a se desenvolver e a transformar a mente e a mudar comportamentos. É um cara que é show. Depois, eu pretendo continuar essas lives, né? Qual é o tema da live, gente? Mentes que transformam. Então, sou uma transformadora de vidas, eu tenho consciência disso, agradeço a Deus, né? E a minha inteligência por fazer isso, por buscar isso. E agradeço a Deus pela inteligência do Anderson. Ai, nós temos só 20 segundos. Por estar aqui, né? Então, esse é o tema da live. O Renan me chama depois, quem sabe a gente combina uma live no futuro para ele mostrar como ele transforma mentes também.
Bacana. Então, acho Cíntia, que é isso, né, Anderson? muito obrigado. Foi show. Muito legal, gente. Foi fantástico. Todo mundo que apareceu aí. Apareceu o Thiago, a Noemi, todo o pessoal que é próximo meu. São as pessoas que estão entre as 5 que